O Amazônia Curandê é um trabalho de cura a nível espiritual e energético. Cura essas que reverberam no nosso campo psicológico, campo físico. Ele é direcionado ao autoconhecimento, à expansão da consciência acerca do universo que somos nós, do universo que somos parte. Tudo isso através de práticas xamânicas, práticas que vêm com os saberes da natureza, né? Dos reinos do animal, vegetal, mineral e assim por diante. Saberes ancestrais que venho obtendo e aplicando nos trabalhos. A minha busca no xamanismo começou a partir do momento em que eu pude viver a espiritualidade de uma forma mais livre, sem necessariamente estar entrelaçado a qualquer tipo de religião. Eu posso encontrar Deus na floresta, no fogo, no ar, nas pessoas, nos meus processos, principalmente dentro de mim. Com isso eu consegui obter respostas que eu não tinha antigamente. Luz das plantas mestras, cura, 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 sana, mãe natureza, cura, 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 sana. É engraçado lembrar o período que eu conheci o Amazônia Curandê e hoje, né? Eu costumo dizer que é uma virada de chave porque eu estava em um processo depressivo muito grande. Tinha perdido meu pai, tinha perdido um relacionamento. Logo em seguida foi um efeito dominó de coisas ruins acontecendo. A minha vida estava literalmente desabando. Eu estava fazendo mestrado, tive que interromper o mestrado, consequentemente perdi o meu emprego como enfermeiro, né? Sou enfermeiro de formação. Fui vendo meus sonhos, a minha vida toda caindo e eu sem estrutura para conseguir me manter de pé, reagir. A perda do meu pai, que era assim a minha base maior aqui na Terra, foi eu perder meu chão. Então, a partir daquele período, eu já não tinha mais prazer na vida. Já não via mais motivo para viver, porque a minha motivação era ele. Então, eu não tinha ligação com a espiritualidade, porque eu já desacreditava muito de todos os templos, todos os locais que eu passei. Eu não via a verdade, eu não sentia conexão. Eu não tinha para onde recorrer. Então, eu comecei a fazer terapia, né? Por muito tempo fiz terapia, usava medicação para dormir, para manter alegre, e não funcionava mais. Chegou um período em que a gente teve que aumentar a dose de medicação para dormir e já não me fazia dormir, porque eu tinha crise de ansiedade altíssimas, eu comecei a ter crise de pânico, eu já não saía mais de casa, eu ficava preso num quarto escuro, sem saber se era dia ou se era noite, não conseguia mais me alimentar, não sentia fome, tudo que eu botava para dentro eu vomitava, eu já não queria ter mais contato nem com a minha própria família. E nesse período eu comecei a me sentir perseguido espiritualmente. Eu comecei a ter experiências que eu nunca tinha tido antes de forma intensa, ao ponto de eu me sentir vigiado, me sentir observado e comecei a ter medo de ficar sozinho. Tinha momentos que eu me sentia paralisado, eu não conseguia me mexer. Eu tinha vontade de falar, de gritar e não conseguia. E aquilo ali me fazia entrar em pânico. Então eu gritava na madrugada, eu gritava no meu quarto, minha irmã entrava desesperada, perguntando o que tinha acontecido. Eu falei que tinha pessoas ali querendo invadir. Então eu achei que eu estava assim, ficando louco. Nesse período eu fui internado no CAPS. Fiquei um bom período internado, à base de medicação, só dormia. Medicação injetável, então eu só dormia. Eu acordava e já não sabia nem mais onde eu já não era eu. Além de que vários traumas, vários complexos meus nunca foram tratados, né? Não via motivos para continuar vivo. Como o Tchê é curandeiro, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu tinha muita dor na minha lombar. Eu tinha uma dor que eu tomava muito remédio, fazia exame. Aí eu me lembro que naquele dia da cerimônia, ele falou, eu vou fazer um trabalho contigo, se você permitir. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele fez um trabalho que, olha, era uma coisa assim surreal. Ele fazia uns energizamentos, ele alinhou. Aí eu ficava pensando, meu Deus, quanta coisa. Aí acabou, foi tudo tranquilo, tudo bem. Quando eu cheguei no outro dia, eu fiquei pensando assim, o que será que aconteceu? Que eu caminhava, era muito interessante. Eu até falei para o meu esposo, eu caminhava, parecia que o meu corpo estava flutuando e o meu corpo estava alinhado.
e a minha lombar, ela não tinha aquela dor de uma pressão. Então isso eu disse, nossa, que maravilha, eu disse, isso só pode ser efeito do cerimonial, efeito daquele procedimento que o Chey fez. Eu acho assim que todo o ritual, ele pega não só a parte da alma, né, do nosso espírito, como o nosso físico um todo. E se a gente vai com aquela intenção de coração aberto, as coisas acontecem. Eu estava passando um processo de luto. Eu não estava conseguindo elaborar aquela dor, aquele sentimento, a perda que eu tive foi através da ayahuasca, uma consagração de ayahuasca, que eu pesquisei pela internet, né? Primeiramente foi de uma forma curiosa, mas depois eu pude entender a proporção que era uma consagração, toda ritualística, toda a força que a medicina pôde trazer. Então eu pude ter esse encontro comigo mesmo, né? Eu não precisava contar o que eu estava passando para uma segunda pessoa. Foi uma conversa muito interna comigo mesmo. Então, foi a partir daí, através dessa consagração, que o xamanismo entrou na minha vida. Me trouxe grandes transformações positivas. Eu pude elaborar esse luto de uma forma mais consistente. Nessa consagração, eu pude extravasar, eu pude me entregar, eu pude me reconstruir. Depois desse processo de luto, a medicina veio trabalhando outras questões, eu nem imaginava que tinha, questões com medo, autoconfiança, desenvolvimento mesmo pessoal. As cerimônias curandê são conduzidas com ícaros, com frequências de instrumentos de cura, com frequências de músicas instrumentais, músicas de rezo, tudo isso uno com as medicinas que são servidas ao longo da cerimônia. Além da ayahuasca, né, tem o rapé, tem a sananga, tem os ícaros. Cada medicina que é servida na cerimônia trabalha da sua forma. Cada medicina tem a sua sabedoria, tem a sua frequência e sua maneira de trabalhar. Então elas são medicinas complementares. Uma conexão que eu tinha, sempre tive, era com a natureza, com os animais e com os povos indígenas de fato, por conta da ligação cultural que eu fui crescendo, que era o boi-bumbá, né? O folclore ali da floresta. Então eu sempre tive esse contato muito grande, né, com o boi-bumbá. Então no boi-bumbá é falado-se muito sobre os povos indígenas, falado sobre os rituais, falado sobre as medicinas da floresta. Então eu conhecia o xamanismo de forma superficial por conta do boi-bumbá. Temos os rituais, né, que o pajé faz com a ayahuasca, com a cura do enfermo, que ele fala muito que ele vê a floresta se mexendo, ele vê as cores vibrantes dos espíritos da floresta. Então eu ouvia falar sobre essa medicina. Faz parte da minha responsabilidade como condutor das cerimônias conversar com as pessoas que se interessam em vir, passar informação, a consciência daquele movimento, de como é que funciona, enviar a anamnese, que são algumas perguntas de saúde física, saúde mental, para as pessoas responderem, assim eu compreender melhor o quadro de cada pessoa e poder orientar da melhor forma cada pessoa de acordo com a sua condição na atualidade. Muito bem acolhido, me explicaram todos os mínimos detalhes da cerimônia, de como seria conduzida, os momentos que seriam oferecidas a bebida, as outras medicinas. Então eu comecei a sentir segurança e em nenhum momento tu é coagido ou tu é forçado a beber. Ele sempre te deixa livre e é aquilo ali que me deixou mais seguro. E eu vi a ayahuasca como uma última porta. Eu falei para mim que, como eu já tinha passado por diversas igrejas, por diversos espíritos, por diversos credos, eu já não acreditava mais em nada do que me falavam, do que eu via, e eu já tinha feito 3 tentativas de suicídio. Foram 3 tentativas de suicídio antes de ser internado, após ser internado, após eu chegar em casa na alta, enforcamento, cortes no pulso, me atirar da ponte, a ponto da polícia ter que vir me resgatar, eu saí quase que algemado. Eu estava louco. Então eu pensei, por que não? Minha última tentativa. Era literalmente minha última tentativa. Eu já tinha planejado tudo. Quando eu voltar, só vou me despedir das pessoas e é isso. Eu já tinha decidido. O Chey, durante as mensagens, ele me explicou o que a ayahuasca podia fazer na minha vida, como ela podia me explicar, me ensinar sobre esse processo de vida e de morte, de nos entendermos como seres humanos, entender o nosso papel aqui em Terra.
E eu fiquei curioso para receber essas respostas. Também da minha responsabilidade manter o ancoramento do campo, de toda a energia, de toda a espiritualidade de cura que atua junto, harmonizar as frequências, manter toda a segurança espiritual junto aos guardiões, para que todos possam consagrar a ayahuasca e se entregar nos seus processos, para assim haver o que? Harmonia, fluidez ao longo da consagração. O Amazônia Curandê, eu vejo um grande diferencial, que seria a seriedade, né, o amor, a disciplina, a sabedoria que ele tem de conduzir a cerimônia em si, num todo, né? Os ícaros, que são maravilhosos, são cantos que te tocam a alma. Tu sente que dentro de ti, tu sente aquele afago, aquela cura. É uma proteção que aquele círculo, que aquela egrégora se recebe quando ele está cantando os ícaros, quando está batendo o tambor. Então, é uma coisa mágica. Olha, só para quem participa, para saber o quanto a gente sai grata por esse trabalho do Che. Além de eu estar servindo nas cerimônias, também tem as pessoas que servem junto comigo. Tem mulheres que servem junto comigo, que elas vêm para auxiliar as demais mulheres, se precisar de alguma coisa ao longo da cerimônia. Tem os homens também, que são os homens que auxiliam os demais homens. A gente tem todo esse cuidado, esse tato, para poder oferecer uma experiência acolhedora, segura, que cada um, né, tenha consciência disso, para poder se entregar tranquilo naquele momento de conexão, naquele momento que você está ali no seu momento ali de olhar para dentro, olhar expandido, oferecer esse ambiente límpido, um ambiente de amor, um ambiente saudável para quem está ali no círculo, consagrar a ayahuasca, para que cada pessoa, cada uma que está ali no círculo, chegue de um jeito e saia melhor do que chegou. Depois de tantos processos vividos, agora eu tenho uma oportunidade de ajudar, auxiliar, né, outras mulheres também em seus processos durante uma cerimônia com as medicinas ayahuasca, rapé e sananga. Continua, eu acho que o desenvolvimento é eterno, né? Até o final da vida a gente vai continuar se desenvolvendo, curando, melhorando, se aprimorando, né? Mas hoje, a partir dos processos que eu já vivi, que eu já curei, eu posso entender melhor o processo do outro e assim auxiliar outras mulheres de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, de uma forma mais segura. Pessoal que fica com ele no servir. Isso faz uma grande diferença para a pessoa que chega lá, porque nós chegamos lá, falando por mim, que tu chega assim com aquele friozinho na barriga, com aquele medinho, aí tu senta lá, tu fica, meu Deus, o que vai acontecer? E o pessoal que serve é de extrema bondade, de extremo carisma, eles têm um trabalho de entendimento, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que vai acontecer, o que pode acontecer. Jamais tu vai sair de um cerimonial do Che ruim, tu jamais vai para casa dizendo, eu saí com dor de cabeça, nada aconteceu. Ele sempre vai estar ao teu lado, com amor, com aquela compreensão de cada um do que passou. Tu sai de lá assim maravilhado com aquela cura, porque todos que estão ali naquele trabalho, eles fazem literalmente com amor e carinho. É legal que a ayahuasca também, ela traz muitas reflexões, muitos insights a respeito dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Então a gente retorna para nossas casas já com a oportunidade de concretizar, de realmente efetivar certos perdões, certas transformações nos hábitos, nos comportamentos. É assim que a ayahuasca transforma vidas. Então eu fui para a cerimônia. No início foi só uma bebida. Eu estava tranquilo, não tinha sentido nada. E com o decorrer do tempo, com os cânticos, com os tambores, com a fogueira, eu fui me entregando, porque eu estava com muito medo. Eu estava querendo controlar. Tipo, eu vou começar a ver coisas. Eu vou começar a ouvir coisas. E eu queria que as coisas acontecessem, só que não era do jeito que eu queria.
né? Quando o Che falou assim, parem de tentar controlar a força, parem de controlar os pensamentos, se entreguem, deixem a ayahuasca fazer o trabalho dela. E aí eu absorvi essas palavras e eu senti como se fosse um scanner passando pelo meu corpo. E cada scannerzinho eu sentia um ponto, tipo nos pontos de chakras, alguma coisa formigando, aquecendo. E aí eu comecei a fechar os olhos e tentar entender o que eram esses pontos. E nesse processo eu fui levado para o meu passado. Né? Esse para mim vai ser inesquecível. Eu fui levado para toda a minha infância. Eu vi literalmente um filme da minha vida. Desde quando eu era muito pequeno, a minha pré-adolescência, a minha adolescência, a minha fase adulta, e eu fui revivendo todos os meus traumas, todas as minhas dores, e não tinha para onde correr. Eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que sentir aquela dor, para depois eu entender o porquê que eu passei por aquilo, e por que eu me tornei aquele adulto inseguro, aquele adulto com medo, que tinha vergonha da própria aparência, e que não era culpa minha, e que eu não podia controlar o que as pessoas faziam, mas eu podia controlar como eu iria reagir depois e absorver ou não aquilo. E a ayahuasca, ela foi ampliando a minha mente, e depois era como se eu fosse para o céu e olhasse a minha vida ali num tabuleiro de uma perspectiva totalmente diferente. E tudo começou a mudar. A forma com que eu olhava as situações que eu passava, tanto situação financeira, situação acadêmica, situação amorosa, familiar, todos os meus problemas começaram a parecer tão pequenos, sabe? Eu sempre tive a solução muito perto de mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu era um pontinho de luz preso em um emaranhado de escuridão. Então eu não conseguia ver o mundo fora, o panorama por fora, eu só conseguia ver ali de dentro. E aí eu acho que me tirou daquele plano e me fez enxergar toda a minha vida de uma forma completamente diferente, mais leve, mais tranquila, que a gente tem uma tendência de complicar tudo. E ela me mostrou que não era assim. E a partir daquele momento eu comecei a ter mais segurança, comecei a ter autoestima. É como se ela estivesse me dando injeções, me bombardeando de alegria, de amor, de paz, de autoestima, de segurança. E foi de fato isso. De fato, eu revivi todo aquele momento de dor, eu chorei, eu botei tudo para fora. E logo em seguida, eu me vi tendo todas essas dores, esses traumas arrancadas. Como se fosse uma casca de cebola realmente, retirando tudo que não era meu. E ali no final, eu falo isso. Ali eu vi um pontinho de luz, um menino que sempre esteve ali, mas que nunca viveu quem ele era de verdade. Porque eu percebi que a vida que eu tinha era uma vida que me impuseram. A personalidade que eu tinha não era de fato eu. Era uma resposta, era um resultado de problemas, de bullying, de violências que eu vivi durante toda a infância e adolescência e resultou naquele adulto complexado, mas que não era eu de fato. Então, a partir dali, a ayahuasca me fez me permitir viver quem eu era de verdade, me vestir da forma que eu queria me vestir, fazer o que eu queria fazer, trabalhar com o que de fato eu queria trabalhar e viver aquilo. E ela me apontou um lugar onde eu me sinto bem, um lugar onde eu sabia que eu poderia crescer e viver tudo aquilo que eu queria viver sem medo de julgamento e sem medo do que iam falar. 2 dias depois eu decidi mudar de cidade, mudar de emprego, sair daquele meio onde eu estava inserido e me mudei para o interior do Amazonas, em Parintins, onde hoje eu participo de um grupo onde eu sou extremamente apaixonado, extremamente feliz. Passaram-se 6, 7 meses desde a minha primeira experiência com a ayahuasca. E hoje eu falo, não existe tristeza, não existe depressão mais no meu corpo. E eu não sei te dizer como foi que isso desapareceu. No dia seguinte eu já não sentia mais nada. Eu comecei a dormir bem, eu comecei a me alimentar, eu sentia fome, vontade de comer. Aí eu comecei a sentir vontade de caminhar, de manhã acordar cedo para ir caminhar. Literalmente todos os meus hábitos mudaram, meus hábitos alimentares mudaram, né? Eu entrei no processo vegetariano logo em seguida, porque eu comecei a ter um amor muito grande pelos animais. Então eu comecei a viver todo o mundo de uma forma diferente. Me senti literalmente conectado com a minha ancestralidade, comecei a pesquisar, a estudar mais sobre a ancestralidade, né, de onde eu estava inserido. E eu comecei a perceber, cara, eu estou no lugar mais rico do mundo, eu estou na Amazônia, sabe? Estou no estado riquíssimo, onde tem magia em tudo que é lugar, na natureza, nos animais, nos povos. E comecei a viver e absorver aquilo. Então hoje, eu, com 27 anos de idade, não se passa mais pela minha mente nenhum pensamento suicida, não passa mais nenhum pensamento de querer desistir, de querer abandonar a vida, pelo contrário. Eu quero viver, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer mais a mim mesmo, eu quero conhecer mais do que tem a me oferecer. Hoje eu me alimento bem, hoje eu durmo muito bem, hoje eu pratico esportes, eu pratico exercícios, hoje eu danço, hoje eu quero saber de dançar, eu quero abraçar as pessoas, eu queria poder contar para todo mundo sobre essa experiência, sobre a ayahuasca, sobre as medicinas da floresta.
Só que eu também entendo que cada um tem o seu processo, cada um tem sua caminhada, e eu posso contar, mas eu não posso forçar as pessoas a viver. Mas se todo mundo pudesse experienciar um pouco do que o Amazônia Curandê me proporcionou, e eu posso te falar, com toda a certeza do mundo, que esse grupo, em especial o Tchê, me trouxe vida. Porque a vida que eu tenho hoje é literalmente graças a esse grupo, graças a esse trabalho incrível que vocês realizam aqui, e eu sou eternamente grato. E vou continuar vindo várias vezes, sempre que eu puder, para continuar consagrando a medicina com vocês. Eu convido todos que vão, que procure e que não tenha medo. Ele tem muita firmeza, muita sabedoria e muito entendimento. Muita gratidão mesmo por tudo. Então, se você sente de participar, se você sente de conhecer melhor, só entrar em contato. Tem o Instagram da Amazônia Curandê. Nas redes você vai encontrar contato de WhatsApp, tem o canal do YouTube com mais conteúdos. Se você sente de participar, precisa de mais informações, só entrar em contato. Pela cura das nossas relações, honrando cada um, cada uma das nossas relações, e assim seguimos pelo caminho do bem, pelo caminho da cura, e gratidão.